Vivemos um ciclo de ódio. Alianças nascem e morrem. Nós pagamos o preço por viver neste mesmo mundo. E acabamos nos esquecendo daquilo que nos fortalece. Serra fileira! Avancem juntos! Lordaeron será nossa! Majestade, ela está encurralada. Keep fire, Elric. Hoje começamos de fato, né? Depois de... Caramba, acho que eu nunca fiz tanto episódio assim só de conceitualização. Mas enfim, hoje voltamos a falar de fato da saga, da história, do roteiro, do que é nos dito de Elric. E para quem não ouviu o restante, caiu aqui de paraquedas, eu vou me guiar pelas obras francesas publicadas pela editora Glénat e adaptadas pela maravilhosa Mitos aqui no Brasil. Se você tem algum tipo de reclamação quanto a isso, saiba que a Mitos, ou no caso a Glénat, usa uma reading order muito parecida com as últimas que saíram. Por exemplo, o compilado do Pipoca Nanquim está na mesma ordem os feitos pela Glénat, dos publicados pela Mitos. Então, se você segue um ou outro, talvez a leitura venha a complementar, sendo que eu citarei todas as 3 publicações durante o review, tanto da Glénat quanto os livros originais, e uma publicação que, enquanto nós falamos, está inédita aqui no Brasil, que é a edição compilada pela Titan Comics. Vamos lá, hoje falaremos de Elric, o Trono Rubi. Trono Rubi, nada mais é a metade do primeiro tomo, publicado pela Mitos Editora, que corresponde à metade do tomo também, porque ele compila 2 tomos originais da Glénat. E essa primeira metade é o que falaremos hoje. Em relação de adaptação, o Trono Rubi, ele adapta metade do romance Elric de Melniboné. Elric de Melniboné é o segundo romance publicado por Michael Moorcock, que conta as origens de Elric, pois, assim, ele é colocado em primeiro lugar em todas as publicações de Elric. Por exemplo, a Generale publicou ele primeiro. A Pipoca Nanquim, no seu compiladão Omnibus, por assim dizer, compila Elric de Melniboné primeiro. Então faz todo sentido a Glénat também começar por ele, com um primeiro tomo adaptando apenas a metade de Elric de Melniboné. Então vamos lá, o Trono Rubi. Nós contextualizamos que existe essa ilha no meio do nada com uma nação super poderosa. Nós vemos que essa nação é super hardcore, punk, brutal, que os elementos trazem muito de Hellraiser, assim, um inferno andante. A galera não se vê como humana, a galera se vê como deuses, elfos, vampiros, alguma coisa assim. Eles têm escravos, eles torturam escravos, eles bebem sangue de escravos, é uma zona total. E também, né, tem uma certa de uma putariazinha, mas muito gore, muito eroguro, assim, mas no jeito francês. Lá conhecemos o Imperador de Melniboné, Elric, filho de Sadric, o Albino, que quando nasceu matou sua mãe no parto e nasceu branco, totalmente albino, o que conferiu ele também uma força física irrisória, fraquíssimo, um cabrito pulando por aí que não tinha força nenhuma, guerreiro zero, mas ele era bem erudito, ele conseguia ficar tempos e tempos dentro da biblioteca. Só saía para tomar poções, porque o cara é tão fraco que ele iria morrer ao natural de tão fraquinho que ele é. Então ele tem que ter poção mágica, ervas, uma alimentação regrada, cheia de treino.
whey protein, porque senão ele fica fraquíssimo de nem conseguir andar. As primeiras cenas é esta corte, né? Esta corte que se resigna que o império de Melniboné não está tão forte quanto já foi. A sua glória é passada, a sua glória já foi e eles estão em decadência. Isso não significa que eles não têm um poderio militar muito poderoso. Eles têm os dragões, uma força militar que só eles têm. Porém, eles não são mais império, eles têm uma ilha muito bem fortificada. E se eles quiserem bater em alguém, eles conseguem, mas o império não é mais o império. Tá mais para uma pequena sombra do que já foi. Por isso, a corte de Elric meio que fala assim, poxa, esse imperador aí eu acho que não vai ser bom pra gente. Ele não representa muito bem os nossos ideais. Por enquanto, Elric consegue se manter muito bem, na lábia. Por exemplo, alguém chega e fala assim, ó, por que você não invoca Elric, o Ariok, nosso deus do caos mais poderoso, né? Tipo, só pra gente ver se você é bom. Daí o Elric fala assim, ah, cara, e eu devo alguma coisa pro meu povo? Meu povo tem que me servir, é isso, sabe? E a galera, farmou a aura aí, mano. Sabe? Ele tem uma jogada muito esperta, que é o forte dele. Esse passatempo, tanto no livro como aqui nas HQs, só vai divergir pelo tanto de cenas gore, né? No livro passa, assim, en passant, que tem escravos que eles estão sendo torturados. Aqui no gibi da Glennar é explicitamente mostrado as coisas horrendas. Por exemplo, no livro tem uma cena bem bacana de romance entre Elric e sua prima, a sua consorte real, que um dia será rainha, Cir-Moril. E eles vão viajar, eles dão uma passeada na ilha, eles fazem um amorzinho gostoso, eles voltam em meio a uma tempestade, né? Uma coisa até bucólica. No gibi da Glennar, né? Deve ser por isso que eu gosto tanto desse gibi, cara. É uma piscina que as escravas são mutiladas ali mesmo para oferecer sangue num ritual macabro para dar forças para Elric. É uma coisa, assim, as cenas são as mesmas. O Elric precisa de Silmaril para viver, porque ela também consegue fazer isso aí, mas em um canto é uma erva especial, em um canto é um rito macabro, né? Acho que tanto eu quanto o Michael Moorcock apreciou esse update na obra dele. Ficou muito, muito, muito doido. Tudo vai mudar quando Melniboné é atacada por povos bárbaros. E Elric, ele vai à frente para defender o seu reinado. Em um capricho, o capitão dos bárbaros consegue arrematar Elric. Ah, deixa eu falar uma coisa, também tem uma coisa no gibi da Glennar que nos restantes não tem. É Elric invocando uma horda de zumbis do mar para derrotar os caras, que foi muito massa. Tirando isso da frente, Elric, ele sofre de um capricho de um dos capitães bárbaros, né? E ele é jogado no mar. O seu primo Irkun podia ter salvo o cara, mas não fez isso, porque ele sabe, se Elric morrer, ele vira rei. E Elric vê a traição no olhar de seu primo, e ele cai no mar pra morrer, porque ele não ia conseguir nadar de volta pra cima. Irkun volta para Imhir, vitorioso, e agora falando que ele é o rei, porque Elric está morto. No meio da sua morte lenta, Elric consegue invocar Strasha, o deus do mar. Acho que aqui é um bom momento pra gente falar de mitologias no mundo de Elric. Este mundo é controlado, ele é incitado, ele é... como é que a gente pode falar? Os deuses do caos e da ordem, eles sopram, eles murmuram nos ouvidos dos mortais os seus desígnios. Um querendo uma ordem, um querendo o caos. Eles não são totalmente aparentes e presentes, a não ser que eles sejam invocados. Por exemplo, Imhir e que é a capital de Melniboné, cultua total os deuses do caos. Por isso que eles são esses caras totalmente livres, fazem o que querem, matam o que querem, escravizam o que querem, né? E os outros, os povos jovens, já vão estar mais alinhados com os deuses da lei. Enfim, dito isso, esses são os deuses mais poderosos, os autodeuses. Mas existe uma casta de deuses menores que está muito intransigente ali com a natureza, seja o mar, seja o vento, seja os animais. Esses, vamos chamar aqui os deuses menores. E Strasha, o deus da água, do mar, é um deles. E Elric o invoca em um capricho, também quase morrendo, mas Strasha atende o seu pedido. Vamos dar uma pausa para as adaptações. Aqui, o Glennar adapta para tipo um Cthulhu Lovecraftiano que não tem uma forma definida. Às vezes ele consegue interpolar contato sendo
uns tentáculos que a gente não sabe exatamente de onde está saindo, mas fica claro, né, que ele faz tipo um abrir de mares, né, pro Elric se salvar e voltar para Melniboné. Nas adaptações da Titan Comics, o Roy Thomas e o Gilbert, eles adaptam o Deus Stracha pra um cara. Ele é tipo um Lula Molusco, assim, cheio de polvo nas mãos e nas barbas. Ele tem um tridente maneiro também, sabe? Então ele é personificado. Então tem essa diferença também de adaptações visíveis dos deuses, tanto menores, tanto os maiores. Mas o fim é o mesmo. Elric volta. Fala assim: eu tô vivo, seu pau no cu. Agora o bicho vai pegar. Você vai ser preso. Depois, a gente vai matar o seu general que apoiou o seu golpe contra mim. E a gente vai despedaçar ele em pedacinhos e você vai comer ele no jantar com a gente. No jantar da minha volta gloriosa. Pô, muito foda, cara. E ele vai preso, né? Esperando pra fazer o banquete. Nisso, Silmaril fala assim: cara, mata meu irmão logo. Não dá pra confiar nele, a gente, vamos, né, sabe, mesmo o Elric fazendo uma coisa pior que a morte ali, né, todo mundo ficou até legalzão, tipo, nossa, Elric é malvado mesmo, hein, caraca. Mas a Silmaril foi a única que falou assim: cara, acho que a gente devia ter matado ele, mas enfim. Nos preparativos pro jantar, Elric e todo o castelo é arrematado por uma maldição que invade o castelo e mata muita gente. E quando eles se dão conta, foi Irkun que da sua cela conseguiu summonar um deus menor. Só que esse deus menor, ele ainda pertence à casta do caos. É como se ele servisse os grandes deuses do caos, mas ele não é um deus maior, né? Que é o Avenkar. O Avenkar, cara, é uma adição original da Glenat, tá, gente? Não existe nos livros, né? Mas foi uma adição boa porque nos livros o Irkun, ele invoca tipo uma neblina maléfica, uma neblina envenenosa e também que deixa a galera meio sonhando acordada, assim, né? Já que a Glenat tem desenhistas maravilhosos, que é o senhor Jean-Luc Cano, eles aproveitaram dessa maravilhosa habilidade deles de desenhar coisas grotescas e desenharam mais um deus, o Avenkar, uma criatura grotesca, assim. E a cena é muito foda porque ele pega o Irkun e a Silmaril nus e segura com uma patinha enquanto ele tá matando todo mundo com as outras patas dele, sabe? É muito foda. E vai embora. Ninguém, nem o Elric tem chance contra esse deus menor. E quando ele se vê desesperado, que ele não consegue, né, ele perdeu a sua amada Silmaril, ele usa de todo o seu poder, toda a sua glória, todo o seu desespero para invocar um deus maior para ajudá-lo, Ariok, o deus máximo do caos. E é assim que termina, gente, a última cena, o Elric sacrificando muito do seu povo ali, muito do seu sangue, tanto que o Arik aparece com lâminas todas ensanguentadas, porque ele matou todo mundo pra aparecer. E o Arik fala assim: e aí, Elric, eu tava querendo te ver mesmo, vamos conversar. Essa cena realmente acontece nos livros, não acontece de imediato na captura de Silmaril, né? Mas aqui foi um jeito bacana de terminar o primeiro tomo de O Trono Rubio. Todos juntos pela aliança! Então, os meus comentários gerais é que essa adaptação fez várias, né? A gente já vê aqui que tem algumas diferencinhas básicas, assim, nada que fere o cânone original, nada que fere, que transgrida as letras originais, né? Mas vai ter, gente, vai ter em outro momento que eu vou comentar, né? Gente, quando chegou isso aqui no Brasil, lá por 2017, talvez 2018, a galera ficou empolvorosa, gente. Esse desenho é magnífico. A galera colocou nas listas de melhores em todo lugar. Acho que tava todo mundo assim, meio que ávido por novas leituras, cansado de super-heróis, que um franco-belga de qualidade deste meio que bateu. Então todo mundo falava: este é o desenho de verdade, isso é
gibi de verdade. Ah, quando vem calcado na literatura, blá blá blá. Umas hipérboles gigantescas para descrever este tomo de Elric. Mas a gente fala do restante em um próximo e e se você quiser comprar, né? Eu vou deixar a edição dupla, minha gente. A edição dupla aqui no post deste podcast para vocês que querem acompanhar a saga do Jubifire. Lembrando que daí não é mais metade do tomo, e sim 1/4 do tomo integral. Mas beleza, a gente se vê no próximo.